Depois a gente responde essa pergunta para você, que não tem a ver com o assunto aqui, tá bom? Na hora do intervalo, a gente conversa. Então, gente, vamos lá. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Alguém tem ideia do que Paulo está falando? A Aquilo que eu gente não. falei com vocês, a lei no grego é uma palavra só que conforme o contexto, ele vai mudando o sentido do que ele está falando. Então, eu posso garantir para vocês que aqui ele não está falando da Torá, né? Então, nós vamos descobrir do que Paulo está falando. Para entender a fala de Paulo, nós vamos ter que fazer um percurso, né? Então, a primeira coisa é a gente entender o que é concupiscência, que a gente não consegue nem falar essa palavra. Quanto mais entender o que ela significa, né? Então, João vai falar para nós que tem vários tipos de concupiscência, ou seja, de cobiça. Tem a concupiscência da carne, a dos olhos e a soberba da vida não procede de Deus, mas procede do mundo. Ele já está falando, não vem pôr a culpa em Deus. A cobiça é tua, ok? Não é. Então, ele já enumera para a gente que tem vários tipos, tem a cobiça da carne e o dos olhos, né? Então, lá do latim, o sentido de concupiscência, né, do latim, significa forte desejo de algo proibido, ou traduzido também como cobiça. Não é só um forte desejo, tem a ver com desejar alguma coisa proibida. Logo, a cobiça tem a ver com a rebeldia contra os desígnios divinos. Porque eu quero o que é proibido, o que é permitido eu não quero. Tá ok? Então tem uma rebeldia como base, né? E aí a gente vê que tem a concupiscência da carne, que seria os desejos sexuais desordenados, não qualquer desejo sexual. A dos olhos, que é sobre aquilo que eu vejo, né? Pode ser uma riqueza, beleza, o status, poder ou alguma coisa que eu vejo. E, em geral, qualquer desejo intenso contrário à lei de Deus. Então, gente, para a gente entender essa cobiça, então vamos supor que eu esteja numa festa, né? E uma pessoa entre com um colar de esmeraldas, né? O colar é dela, correto? Então, eu posso cobiçar o colar dela. Aí, a partir daquele momento, a festa inteira, eu vou ficar fazendo o quê? Olhando o colar. Isso é importantíssimo a gente entender. Então, ele centraliza a minha atenção. Eu podia cobiçar o marido dela. Não é proibido? Não é dela? Eu podia estar cobiçando o marido, ou cobiço o colar dela. Então, é importante. O errado é ela usar o colar?
Muito bem. E a cobiça veio da onde? Foi ela que deu para mim? Da onde veio a cobiça? De dentro de mim. Eu tinha cobiça lá, eu só não sabia. Eu precisei do colar para poder eu perceber que eu tinha cobiça, entendeu? Ela estava lá dentro de mim. Eu só não percebia. É diferente da inveja, porque a inveja eu quero destruir quem é a dona do colar. Inveja é diferente. A cobiça eu quero o colar dela. São duas coisas diferentes. Entendeu? Não, a inveja tem a ver com você destruir o outro. E a cobiça tem a ver com eu tomar dela o que é dela. Porque é proibido para mim, porque é dela, correto? Eu quero dela. Não quero outro, eu quero aquele. A inveja sempre tem a ver com destruir o outro. De alguma maneira você quer destruir o outro. A inveja não é fácil, não, gente. Mas Tiago vai explicar melhor para a gente o que é essa cobiça. Ele vai explicar para nós. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo ninguém tenta. Então, quando a gente sentia cobiça, a gente não pode falar: isso é Deus me tentando. Não, não é não. Não é não. É isso que ele fala: nem é Deus, Deus não é tentado, do mesmo jeito que o Cristo também não foi tentado, e ele não tenta ninguém, não. Tenta não. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E o que me atrai e seduz não é a mesma coisa que atrai e seduz o outro. Não é? Então, a cobiça é da pessoa que está sentindo. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, surge a cobiça. Então, eu concebo, eu alimento, eu começo a fazer uma negociação com a minha consciência, porque não é o desejo intenso de algo proibido. Aí eu começo uma negociação. Até que eu dou a luz, e quando eu dou a luz já é pecado. Eu ajo, eu faço o que eu quero fazer. Aí já é pecado. Porque não era contra a lei de Deus. E aí o pecado gera morte. Que morte, gente? Moral, não é morte. Morrer fisicamente não é castigo. Você morre porque você nasceu. Só por isso que você morre, não é castigo. Então, é morte moral. Então, eu tenho que alojar essa cobiça, alimento ela, e eu tenho que fazer uma negociação com a minha consciência, porque diz respeito a algo que é proibido. E aí eu ajo. Eu agi, eu pequei. Pequei por quê? Porque é contra a lei de Deus. E aí gerou a morte. Pode ser roubar, né? Pode ser tomar o marido da outra. Pode ser muitas coisas, né, gente? Eu quero poder, aquele está no meu caminho, eu destruo ele moralmente, através de fake news, e tomo o lugar dele, né? Porque eu quero o lugar dele. Todos os pecados nossos têm a ver com a cobiça. E eu sei que é errado, tá? Importante isso na cobiça. Porque eu sei tem a ver com a minha rebeldia contra as regras de Deus. Eu sei que é errado. E faz parte da minha cobiça o estar errado, ou está proibido. Ai, gente, treino não quer funcionar. Vamos lá. Então, vai lá. Okay. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar
e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 9, 15 e 17. Nós já estudamos essa passagem, nós vamos tentar fazer uma lembrança aqui, né, gente? Então, primeiro, Deus pôs todo tipo de árvore no jardim. Qual era a característica dessas árvores? Não, tem duas características. Quais são as duas características dessas árvores? Não, Agradável à vista e boa para a comida. isso. Agradável à vista e boa para comer. Quantas árvores eram assim? Todas. Todas. Guarda isso. Todas as árvores porque eu não vou voltar no slide. Tu guarda. Era boa, agradável à vista e boa para comer. Toda árvore. Ok? Muito bem. Aí Deus colocou no meio do jardim qual árvore? Não, Vida. Da vida. olha bem. E a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da vida. E o que é a árvore da vida? Alguém lembra? A árvore da vida, gente, é um símbolo da nossa ascensão espiritual. Por que árvore? Porque a árvore, a raiz, a base dela está na terra, do mesmo jeito que a nossa base está nos instintos. E a gente vai fazendo a ascensão espiritual em direção ao divino e manifestando as sefirotes, que são emanações divinas até que a gente chega à comunhão com o divino, que chama eu e o Pai somos um. Ou seja, nos tornamos Cristos. Então, a árvore é um símbolo da ascensão espiritual nossa. A árvore da vida é isso. E quem plantou essa árvore no meio do jardim? Deus. Alguém pode tirar? Pois é, isso é muito importante a gente guardar isso. Então, quando a gente está estudando Joana, que Joana fala assim, e o self, a imago Dei, o divino em mim, ela está falando da árvore da vida. Que nós estamos desconectados e que nós temos que conectar o quê? O divino em nós, o self, é isso. É a árvore da vida. Mas aí tá dando para ir? Nós estamos fazendo a metáfora, tem várias interpretações isso aqui, tá, gente? Nós estamos fazendo a metáfora como o jardim sendo a minha psique. E a outra árvore, qual que era? E onde é que ela estava? Não fala. Pois é, exatamente, porque ela existe em potencial. A árvore do conhecimento do bem e do mal existe em potencial, sabe por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Na medida que ele me deu o livre-arbítrio, tem que existir a possibilidade de eu fazer o mal. Senão, não tem livre-arbítrio. Então, e tem que existir essa possibilidade. Ela não é obrigatória, mas ela tem que existir. Senão, eu não tenho como escolher entre o bem e o mal. Ok? Por isso que ninguém sabe onde ela está. A segunda coisa, as duas árvores são excludentes, tá? Se você escolher uma, a outra. Se escolheu a outra, uma, elas são excludentes. Deixa eu ver o que eu pus aqui. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Espera aí. Só para entender, quando Kardec fala conosco, com a gente assim, todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? Não. Pela fieira da ignorância. Então, eu não preciso da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Eu ativo ela porque eu quero. Então, gente, olha bem. A minha caminhada de simples ignorante até me tornar Cristo, eu erro.
A diferença é que quem passa pela fieira da ignorância erra, corrige, aprende com erro e segue em frente. Erra, corrige, aprende com erro e segue em frente. A gente, como é que faz? Erra, nega que errou, faz de novo, foge de novo e fica igual uma barata tonta, querendo fugir das consequências do que errou. Ok? A diferença é essa. Então, vamos voltar lá para a árvore de novo, né, gente? Aí Deus deu duas tarefas para Adão. Qual foi as duas tarefas? Cultivar e Cultivar guardar. e guardar. Cultivar o quê? As sementes divinas que nós temos dentro da nossa psique. Que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai falar das virtudes, são sementes divinas que nós temos que cultivar. Então, o amor é uma semente divina que eu tenho que deixar desabrochar, né? Então, eu tenho que cultivar isso dentro de mim. E guardar. O que é guardar? É fechar o jardim? É vigiar, é tomar conta, é não deixar ser invadido. Entendeu? É isso que é proteger. Então, é isso que era a obrigação. É o que Jesus fala: vigia, vigia. É orar e vigiar, mas vigiai, vigiai. Né? E aí Deus deu uma ordem, uma só. O que Deus deu a ordem? Qual árvore que não pode comer? O conhecimento do bem e do Bem mal. e mal. Por quê? Porque no dia que dela comer, morrerás. Isso, guarda isso. O dia que você comer, você vai morrer. Ele falou. Não é morte física, mais uma vez. Você nasceu, você vai morrer. É certeza, eu posso garantir. Todo mundo que nasceu vai morrer. Não é castigo morrer, é morte moral, tá? Então, até aqui está tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos ver. Quando Paulo fala da lei nessa passagem, ele está falando dessa proibição aqui. Ele não está falando da Torá. Quando a gente completar o pensamento, a gente vai entender. A gente volta nele, não preocupa, não. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? O que caracteriza a serpente, gente? Astúcia. Astuta. O que será que é ser astuto? Né? Olha bem, habilidade de enganar alguém, né? De artimanha, esperteza, lábia, é a meia verdade. É o que é o grande perigo, a meia verdade. É pior que a mentira. Porque quando a pessoa. Isso também Kardec vai falar lá no Livro dos Médiuns, tá? Quando a pessoa fala uma mentira óbvia para você, é mais óbvio você se proteger, mas quando ele mistura com a verdade, é esse que é a tal da astúcia, tá? É enganar o outro, tirar vantagem do outro, essa esperteza, essa lábia é ela. Então a serpente era mais astuta, né? Aí ela encontrou a mulher. Mas por que a mulher? Né? Por que ela não foi atrás de Adão, hein? Eu sabia que você ia perguntar isso. Por que ela não foi atrás de Adão? Quem sabe? Isso mesmo. Eva é emoção, gente. Então veja bem. Quando a gente é tomado por uma emoção, que a Joana chama de complexo, que é o núcleo emocional não trabalhado, a razão nem vê o que você fez. Adão fica, ó, calado. Adão é a razão. Então você fala coisas que você não acredita, você machuca pessoas que você não queria machucar. Entendeu?
Isso é quando a gente é tomado por esse núcleo emocional não trabalhado, ou seja, pela emoção. A gente é tomado por ela e a razão não sabe nem o que você fez. Ele fica depois pasma da coragem. Você não acredita que você fez aquilo. É isso. Então, por isso que ele aqui na negócio, ele vai atrás de Eva, porque Eva é a emoção, né? Então, o que que ela fala com ela? Olha bem, o que que a serpente fala? Não comereis de toda a árvore do jardim. Foi isso que Deus falou? Foi? Deus falou, não come de nenhuma. Não, Deus não falou isso. Pode comer de todas, menos essa aqui. Você pode comer de todas, menos essa aqui. E ela falou o contrário. Olha bem, não come de nenhuma. Não foi isso que Deus falou, não. Ela está exagerando a proibição de Deus. Olha bem, muito exagerando. Aí a mulher, né, vai responder para ela, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meu jardim, no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Que Deus falou isso, gente? Quem é que estava no meio do jardim? A árvore da A vida. árvore Deus do falou que ela. conhecimento. Quem A colocou a árvore da árvore do vida, né? conhecimento do bem e do mal no meio do jardim? Eva. Eva que estava cobiçando a árvore do meio, do conhecimento do bem e do mal, e por isso ela colocou ela no meio do jardim da psique dela. Você lembra quando a gente está cobiçando o colar? Aquilo prende a tua atenção? Você quer aquilo, você só pensa naquilo. Então, ela colocou a árvore do conhecimento porque ela estava cobiçando ela. Entendeu? Quem tinha cobiça? Ela. Foi Deus que pôs a cobiça nela? Isso. O que o mandamento fez? A ordem de Deus fez? Despertou em Eva a cobiça que ela já tinha, a rebeldia que ela já tinha. Porque a cobiça tem a ver com a rebeldia, gente, que quer o que é proibido. Então, veja bem, o mandamento de Deus só mostrou o que Eva já tinha dentro dela. Que é ela que colocou. E outra coisa, Deus falou que não podia pegar? Ela que falou. Deus não falou que não podia pegar, ele falou que não podia comer. Tá? E aí ela também guardou, né? Que se você comer, você vai morrer. Realmente Deus falou isso, não é? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ela chamou Deus de quê? Mentiroso. De mentiroso. É ela que fala a verdade, né? Então, olha bem, certamente não morrerei. Deus falou que você vai morrer. E você acredita na serpente que fala que não vai morrer. Olha bem. Porque Deus, aí ela fala, por que Deus falou isso? Porque ele sabe que no dia que você comer, você vai abrir os olhos e sereis como Deus. Ai, sabendo o bem e o mal. Ai, aí o negócio ficou bom. Já estava gostando, agora eu vou ser igual a Deus, gente. Aí eu vou tomar o lugar de Deus. Você lembra que aquelas duas árvores são excludentes? Eu escolhi a do bem e do mal, agora eu faço as regras. Né? Eu não tenho que seguir a lei de Deus, eu sigo as minhas. Por isso eu julgo o outro. Por isso eu sou capaz de julgar a mim mesmo e o outro. Toda vez que eu julgo o outro,
eu estou usando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu estou me colocando no lugar de Deus, porque julgar é prerrogativa divina. Eita, nós, que todo mundo comeu essa árvore. Então, a gente se pega no lugar de Deus. Então, eu posso ter uma vida independente de Deus, independente das leis de Deus, né? E aí, se eu estou no centro da minha psique, chama egoísmo. Tudo tem a ver comigo, tudo para mim. Tudo consequência disso. Por isso que para Paulo, o pecado é o rompimento da conexão divina. Tudo que você faz é consequência disso. E por isso que ele fala o tempo inteiro a aliança com Deus, vão refazer a aliança com Deus. E que a Joana vai falar, vão conectar o céu, o fio divino em nós. Porque se você fizer isso, você vai ter forças para não cometer o pecado. Para vencer as suas más tendências. Né? Então, porque o original é a desconexão minha com o divino, porque eu me coloquei no lugar de Deus. Deu para entender isso, gente? Está claro aí em casa? Alguém tem dúvida? Então, a gente vai lá em Kardec. Olha o que ele fala. Gravitar para a unidade divina, essa é a meta da humanidade. O que é gravitar? Alguém sabe? A Terra gravita em torno do Sol. O que é isso? Ela movimenta tendo o Sol no centro. Então, nós temos que ter os nossos movimentos, ações, pensamentos, sentimentos, tendo como o divino no centro da minha psique. Só que eu não gravito igual a Terra, igual uma barata tonta, rodando ao redor do divino. Eu gravito para o divino. Olha lá, gravitar para. Então, eu vou me aproximando em espiral, eu vou me aproximando da unidade divina, até que eu entre em comunhão com ele, eu e o Pai somos um. Então, a gravitar para a unidade divina, essa é a meta da unidade. Então, eu tenho que estar consciente desse divino dentro de mim, para que tudo que eu vou fazer tenha como referência o divino. Para isso, eu tenho que quebrar o egoísmo. Quem de fato é o pecador, o culpado? Aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Aliás, essa mensagem é do Paulo, viu, gente? Que consiste no culto do harmonioso, do belo, idealizado pelo arquétipo humano. Por que é um falso movimento, gente? Alguém sabe? É falso. Quem colocou a árvore da vida no meio da minha psique? Deus. Quem tira de lá? Ninguém. Então, você imagina, eu tenho um divino no centro da minha psique, eu pego a árvore do conhecimento e crio um outro centro. Eu estou deformada. E é por isso que salvar é a mesma coisa de regenerar, gerar de novo para eu entrar para o centro correto, que é gravitar para o divino. Então, olha bem, de simples ignorante, eu tenho que atingir a posição do Cristo. O Cristo é o arquétipo, ou seja, o padrão, o modelo do culto, ou seja, das práticas, dos conhecimentos, dos valores, do que é harmonioso, do belo e do bem, ou seja, a vontade divina. Né? Aí eu faço um falso movimento vamos dizer, da alma, que é a mesma coisa que é eu comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E é falso porque eu não tiro do divino do centro da minha psique. Ele não está ativo, porque eu ativei o outro. E todo estudo que a gente faz do Evangelho, e todo estudo que a gente... É para quê do Evangelho?
É para a gente construir o reino dos céus dentro de nós, ou seja, o divino em nós, né? A gente reconectar o divino. É a consciência mais profunda, a consciência de self, acessar esse divino, acessar esse self, esse imago Dei. Aqui nós já lemos tudo isso, tá? Ora, aqui, ó, já lemos tudo isso. Não morrerão, Deus sabe que no dia que morrer seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, tá? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Ela voltou lá, olhou de novo. Falou, mas não é que tem mais coisa, eu não tinha visto tudo. Eu só estava achando essa árvore boa para comer e agradável aos olhos. Todas as outras eram assim, mas para ela é só essa que é assim. Aí, agora eu estou vendo mais um detalhe que eu não estou enxergando. Aí agora eu estou enxergando que ela é boa para me dar um entendimento do bem e do mal. Aí comeu e deu padrão. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Adão fica em silêncio quando a emoção, gente, nos toma consciência. Quando nós somos tomados pela ira, pela inveja, pelo ciúme, a gente não sabe, a nossa razão não tem noção do que a gente fez. Só pode chorar depois. Ô, Vânia, Oi. então Adão aí ele não pode, ou ele não praticou a lei do quero, não quero, livre-arbítrio? Nós estamos interpretando essa parábola, Ângela, tem várias interpretações, tá? Inclusive, a Joana trabalha outra interpretação. Nós estamos fazendo a interpretação que o jardim é a nossa psique, a Eva é as nossas emoções e Adão é a razão. Então, quando a gente é complexado, ou seja, tomado por um núcleo emocional não trabalhado, a razão fica em silêncio, ela nem vê o que aconteceu. Ela fica inativa. Ok? Entendi. Obrigada. Então, vamos ver o que Paulo fala. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, estava lá. Despertou em mim toda sorte de cobiça, porque sem a lei está morto o pecado. Então, a cobiça estava lá morta, adormecida, quietinha. Aí veio a proibição e aquilo despertou em mim a minha rebeldia, a minha cobiça, que foi o que a Eva fez, né? Outrora, sem a lei, eu vivia. Psiu, meninas, por favor. Eu vivia, mas sobrevindo o preceito, o mandamento de Deus, reviveu o pecado. Estava lá quietinho. Aí apareceu, reviveu o pecado e eu morri. Porque eu pratiquei o pecado. Eu gestei a cobiça, agi, a Eva agiu, pecou, morreu. Morte moral. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei, este mesmo se tornou para a morte. O mandamento existia para me proteger. Mas a minha rebeldia fez com que o mandamento se tornasse para minha morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mandamento me enganou e me matou. Prevaleceu da proibição. Aí que eu quero. E aí que eu quero, eu fiz, pequei. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Quem é que estava errado? A gente que estava com a cobiça lá dentro. Aqui não tem nenhum espírito inocente, gente. Se for eu já tinha lá dentro de mim, só reviveu.
A proibição é viver o pecado. Passa para ela a antipatia dela lá, que toda mulher tem essa antipatia. Chega, as pessoas leem o Evangelho, lê essa parte e bota fantasia, que é a mulher que destrói tudo. Ainda põe uma maçã na boca dela. Que coisa, né? Que nós somos muito pequenininhos mesmo. Tudo bem, gente? Deu para entender o que Paulo está falando? Então, Paulo não está falando dos 10 mandamentos. Paulo não está falando da Torá. Paulo está falando do mandamento. Então, o que ele está dizendo aqui, gente? Esse mandamento só serviu para realçar o que Eva tinha dentro dela. Então, a proibição, a lei, ela serve para me mostrar a paixão que eu tenho dentro de mim. A lei não me muda. Então, por isso que Paulo fala, olha, a lei não salva. E é isso que ele está mostrando para nós. A lei, ela tem uma função no processo de salvação. E ele aqui está mostrando, a função dela é mostrar para você o que você tem que trabalhar dentro de você. Porque vem a proibição e você quer fazer porque é proibido. Então, essa rebeldia, essa cobiça já está dentro de nós. E a lei vem para mostrar para nós. A lei não é errado. O errado é que tem essa coisa aí dentro de mim que eu não quero ver. Um despertar, um realçar, que ele chama, né? Então, aí nós vamos agora. Vamos lá, Valquíria. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 129. A origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Então, aqui, Paulo vai falar aquele pedaço de Tiago que nós lemos. Nós somos atraídos e enganados pela nossa própria cobiça. Enganados por essa sombra, que a Joana chama de sombra, né? Esse desconhecido que me habita e aí acaba me tomando, né? Então, existe uma diferença, gente, entre permissão de Deus e vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja feliz. A permissão de Deus é que ele nos dá o livre-arbítrio, mas a gente tem um livre-arbítrio relativo. Mas a gente tem. Né? Então, esse livre-arbítrio, às vezes, causa dores uns aos outros. E a gente tem que reajustar essa harmonia. Então, aconteceu por permissão de Deus e não por vontade de Deus. São duas coisas diferentes. Ok? Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Então, na hora que vem as consequências, aí a gente vai falar que foi Deus que tentou a gente, né? Na hora que vem as consequências. Aí Emmanuel fala assim, vamos ver. Sim, Deus é o absoluto amor e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. Na hora de fazer, eu não lembrei que Deus era todo-poderoso. Ele era todo-poderoso, poderia ter me ajudado a segurar minha tentação, né? Mas aí, na hora que vem as consequências, aí eu lembro que ele é todo-poderoso. Aí ele fala assim, Deus é todo-poderoso. Tanto é que a gente está de pé, não é? Contando com os valores do tempo, das reencarnações, amparado por sua misericórdia para corrigir as coisas erradas que a gente faz. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Então, é Deus que está errado por ter proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, gente. O mandamento foi feito para proteger, para a vida, para nos proteger, para nos alertar de um perigo.
né? Então, é isso que ele está falando aí. As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Pela própria, ninguém te deu, é seu. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. O primeiro, quem é o primeiro, gente? A tentação só exterioriza a cobiça, a rebeldia que nós temos dentro de nós. A tentação só exterioriza o que eu tenho dentro de mim. Agora, o segundo, olha o que ele fala, é um fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Pervertido, porque nós somos de natureza divina, gente. A gente perverte essa natureza primitiva e faz um fundo viciado, uma base viciada. Mas para isso eu cultivo o vício. O vício é uma repetição que eu cultivei para virar um vício. Não foi uma vez só. Para virar vício é repetido. Então, é isso que é a concupiscência, é uma rebeldia, é uma atitude, é um padrão perante a lei divina que eu cultivei, que eu fui fazendo repetidamente e pervertendo a minha própria natureza. Ser tentado é ouvir a malícia, é a tendência para o mal própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Então, gente, a tentação pode vir, a sugestão pode vir de fora, seja de um espírito encarnado ou desencarnado, mas eu tenho que colocar ele na intimidade do meu coração, eu tenho que cultivar ele, eu tenho que aceitar ele, eu tenho que abrigar esse convite inferior, ok? Então, essa malícia, essa tendência é minha. E é escolha minha eu abrigar essa sugestão. E eu abrigo porque eu me afino e eu pego e ponho na intimidade do meu coração e eu gesto, como diz Tiago, eu gesto. Eu vou alimentando. Vai crescendo. Vai tomando força. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Então, gente, ele está dando para a gente aqui uma dica da gente se conhecer. Observa o que te atrai. Que tipo de coisa, que tipo de situação que te atrai? Observa, né? Que aí a gente vai ver a extensão e o que eu preciso trabalhar. Observa o que te atrai. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, gente, a cobiça, como Emmanuel está falando, nós temos esse fundo viciado da rebeldia contra Deus. Então, eu tenho que aproveitar as situações do dia a dia e ver o que me atrai. O que me atrai? Né? Para que eu possa trabalhar esses males que existem dentro de mim. Eu tenho que ter essa honestidade comigo mesmo, de perceber que situação, que coisas que me atraem. Ok? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, gente? Ivane, Oi. nós é que